Fala, apaixonados pelo Riff Marinho, tudo bem com vocês? No tema de hoje, quarentenar ou não quarentenar seus peixes? Eis a questão. Vamos lá, vamos bater um papinho hoje sobre quarentena. Esse é o tema de hoje do nosso vídeo, ok? Fique com a gente dentro dos próximos minutos que vocês irão tirar suas próprias conclusões. Vamos lá? Vamos para a chamada aí. Bem, pessoal, vamos lá. Primeiramente, agradecer aos inscritos do canal pela força. Tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Vilcrismar Riff. Clica no sininho para que vocês possam estar por dentro das novas mensagens que eu posto aqui no canal, ok? Bem, o tema de hoje proposto vai ser quarentena. E o que é uma quarentena, né? A quarentena é o ato de você fazer o isolamento de pessoa, lugar ou animal por um determinado período, tá? O qual estes podem vir a trazer qualquer tipo de infecção, que ao ponto de fazer uma disseminação de infecção, tá? O período da quarentena irá depender do tempo aproximado de incubação de uma determinada doença, ok? Então, o tema proposto aí de quarentena segue essa definição para a gente. Como eu disse, quarentena é igual a isolamento. Então, faz-se necessário você isolar, no caso, o peixe, para que você tenha aí alguns itens de suma importância que eu vou falar logo em seguida. Tudo bem? E aí vem a questão, né? Por que eu ter uma quarentena? Por que eu preciso quarentenar o meu peixe? Pelo simples fato, gente, a responsabilidade de introduzir um peixe dentro do seu riff, dentro do seu aquário, né, é extremamente sua. Ela é pura e simplesmente sua, e não de terceiros. E aí vem um fato muito interessante que eu vejo nos fóruns, nos canais de WhatsApp, é o seguinte: o colega fala, né, o aquarista fala, poxa, mas o meu lojista, ele já faz uma quarentena no peixe. E eu pego esse peixe e coloco dentro do meu display principal depois de aclimatá-lo. Mas não é bem assim. O que pode acontecer? Para que vocês entendam, essa quarentena que o lojista faz, ela é de caráter obrigatório. Tá? Não existe nenhum tipo de parâmetro o qual você tenha que essa quarentena que foi feita pelo lojista seja realmente eficaz, né, para que você tenha aí a particularidade de saber que o peixe está saudável ao ponto de você introduzi-lo no seu riff. Por que eu falo isso? Porque nesse caráter de discussão foi citado alguns lojistas, né, que são extremamente capazes, extremamente cuidadosos, que as baterias deles são extremamente organizadas, são limpas, né? Tem um determinado zelo pelos animais que ali estão. Ao meu ponto de vista, isso não faz mais do que a obrigação dele, né? De zelar pela qualidade da vida dos animais que ali estão, ok? Então fica aí a dica em relação a essa parte do lojista. Por mais que você conheça o lojista, saiba da procedência do peixe, qual ele compra, qual ele importa na maioria das vezes, por mais que você saiba que a água que ele utiliza é uma água de qualidade, né, que ele tem todos os cuidados necessários, mas torna a dizer, a responsabilidade de introduzir um animal saudável no riff, ela é apenas sua, tá? Não de terceiros, ok? As vantagens da quarentena.
A primeira delas, gente, é vocês reduzirem o estresse que esse peixe passou até a chegada para o seu rife, tá? Então, gerando esse estresse, o que vem acontecer logo em seguida? A baixa da imunidade deste animal. Reduzindo a imunidade, este animal ele estará sujeito e suscetível também a desenvolver determinadas doenças que podem levar à morte a esse peixe. E outra questão também é que pode levar a uma disseminação de doença dentro do seu rife, caso você o introduza sem fazer uma boa quarentena, tá? Então esse é um dos primeiros itens de tão importante da vantagem de se ter a quarentena, tá? É a redução do estresse do peixe, consequentemente você também vai torná-lo com uma imunidade mais satisfatória. O outro aspecto, com o gancho aí dessa questão da imunidade, como que a gente vai conseguir fazer com que a imunidade desse peixe seja dita normal, bem satisfatória? Fazendo a alimentação adequada desse peixe, né? Não é só você, por exemplo, chegar na loja, ver que o peixe está se alimentando ali por alguns poucos 5 minutos, que o lojista coloca comida e tal, o peixe está comendo bem, está bem gordo, então não tem doença nenhuma nesse peixe. Não é assim, tá? O que a gente tem que pensar, o peixe saudável não é um peixe gordo, tá? Então o peixe saudável é aquele qual apresenta um nado adequado, é um peixe que se alimenta de forma adequada, com o tempo necessário, né? Realmente isso é importante você observar. É um peixe que está com suas escamas, com a sua coloração normal. Então, daí a gente começa a observar o teor nutricional. Então, uma outra importância com relação à alimentação é justamente essa. É você poder fazer o controle da alimentação do seu peixe. Tá? Existem peixes com particularidades diferentes de alimentação do que outros, né? Uns são algueiros, outros vão se adaptar a rações, outros não, vão se alimentar de animais vivos, né? A gente vê as alimentações aí de copépodes sendo feita para alguns tipos de peixe. Então é interessante que vocês façam essa alimentação para que vocês mantenham o valor nutricional desse peixe o mais saudável, né, o mais satisfatório possível, para que ele fique aí com a sua imunidade melhor também, ok? Um outro aspecto, eu falo muito e prezo muito por uma avaliação que eu denomino como ectoscopia. O que seria isso? É uma avaliação visual criteriosa que você irá fazer nesse peixe, tá? Então, a avaliação que eu digo criteriosa seria uma avaliação praticamente clínica que você vai ter que ter, tá? Você tem que saber partir do princípio de como é o desenvolvimento, o comportamento desse peixe. Existem peixes que têm um comportamento mais reservado do que outros. Existem peixes que são mais ariscos, são mais velozes do que outros. Existem peixes que eles ficam sob substrato, outros não. Enfim, você tem que, primeiro ponto, é estudar sobre as características desse peixe, ok? Partindo disso, você na quarentena, você vai ter como observar esse peixe. Então, nesse olhar crítico, você não vai ficar apenas 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, um tempo máximo que for meia hora numa loja, olhando aquele peixe especificamente, né? É muito difícil dentro de uma bateria, por exemplo, você está diante a uma bateria de Yellow Tang. Você não vai ter, raramente você vai ter um apenas para visualizar, né? Você vai ter ali 4, 5, 6. Então, será que vocês vão conseguir acompanhar aquele peixe nadando, se alimentando, observando suas nadadeiras, né, a sua respiração? Eu acho muito pouco provável que vocês consigam fazer isso, né, ao meio dos outros. E se tiver apenas um na bateria, o tempo que você vai ficar ali observando vai ser o tempo de apenas ali no máximo 30 minutos. Você não vai ficar mais tempo do que isso observando o peixe, né? É muito difícil isso acontecer. Então o que se tem a fazer na ectoscopia é você ter um tempo, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 30, 40 dias observando esse peixe e vendo todos esses hábitos dele se estão plenos, se estão satisfatórios. Dentro da ectoscopia, dessa avaliação visual, você também pode ver
o nado, observar bem o nado desse peixe. Você vai observar se ele realmente está se alimentando de forma adequada. Você vai observar o globo ocular desse peixe, se não tem nenhum tipo de lesão. Você vai observar a frequência respiratória desse peixe, né, se ela está muito acelerada, se não, se ela está satisfatória, né, se está normal. Você vai conseguir observar se esse peixe tem um nado normal, né, o nado na horizontal, se ele não fica muito tempo na superfície da água. Enfim, todas essas características você vai poder observar. E dentro da, talvez, mais importante, porque nos chama a atenção, porque a gente está conseguindo observar, é com relação à doença, por exemplo, do ictio e do odínio. Né? Essas duas são as doenças mais comuns aí que a gente acaba tendo dentro do nosso meio, e essas aí trazem um certo temor para a gente, né? Para não se disseminar, de repente, dentro do nosso reef principal, podendo assim infectar os outros peixes. Bem, uma vez feita essa ectoscopia, essa avaliação global, você não viu, identificou nenhum tipo de outra alteração no peixe, não vai optar por fazer qualquer tipo de tratamento. Você então aí, a partir desse período que eu mensurei de 30 a 40 dias, você pode colocar esse peixe dentro do seu display principal com mais tranquilidade, né? Com uma certa segurança, ok? E por que eu quis falar sobre ficar um pouco mais tranquilo ou ter um pouco mais de segurança ao introduzir esse animal dentro do seu reef? Porque, gente, o que pode também acontecer é um período de incubação desse peixe, dele ter ali a presença, né, do protozoário, né? E aí a presença do protozoário, para depois sim desenvolver a doença, o sintoma, né, os sinais que são do ictio, por exemplo, demora um tempo. Então esse peixe, por mais que ele esteja saudável, com a sua imunidade satisfatória, né, com todas as partes que eu falei aqui plenas, ele pode vir sim a desenvolver o ictio, tá? Uma baixa da temperatura, por exemplo, brusca, que pode vir a acontecer por algum descuido, por algum defeito do seu equipamento de aquecimento, esse peixe pode vir a desenvolver o ictio? Claro que sim, claro que pode, tá? Então existe a possibilidade também, no período da quarentena, de você fazer já um tratamento desse peixe. Ou melhor, você tem a possibilidade de fazer uma prevenção de determinadas doenças que podem vir a surgir mesmo você fazendo a quarentena, tá? Mas aí é uma questão, uma visão minha, né? Uma questão muito mais pessoal. Isso eu venho realmente pensando há um bom tempo, venho estudando sobre isso. Então, eu particularmente vou adotar a tratar também, né? A prevenir ou tratar todos os peixes que eu for introduzir dentro do meu reef. Isso é uma questão minha, né? Uma questão pessoal. Cada um faz do peixe aí, né, do tratamento ou não, apenas da quarentena, quem quiser, tá? E de qualquer forma, o animal é seu, a consciência é sua, né? E aquilo que eu falei primeiramente, a responsabilidade é pura e simplesmente sua, né? Não de terceiros, ok? Então aí fica essa dica também, tá? Como fazer essa quarentena, né? O que é necessário para se fazer a quarentena? Gente, a quarentena ela pode ser a mais simples possível, tá? Não precisa ter grandes investimentos para se montar uma quarentena. Se você tiver condições de fazer, que assim faça, né? Se quiser fazer uma quarentena com vidro extra clear, se quiser colocar skimmer, reposição automática, controle de temperatura automático, né? Então pode fazer, claro, seria maravilhoso, né? Melhor dos mundos aí para você e para o seu peixe também. Mas aqueles que não tem essa condição de estar fazendo e também não vem necessidade de estar fazendo, como é que pode ser feita também uma quarentena mais em conta, mais barata e extremamente funcional, tanto quanto a de última geração ou de um grande investimento? É simples, você apenas vai precisar de uma caixa de vidro, tá? O tamanho dela, eu diria que pelo menos 30 litros de água torna-se daí para cima ideal, tá? Menos de 30 litros, eu particularmente não aconselho, ok? A gente tem que partir do princípio
de alguns animais, de repente você já compra um animal um pouco maior e aí você tem que ter a proporção aí ideal da litragem para esse peixe. Senão você acaba estressando cada vez mais esse peixe, né? E não é interessante isso, tudo bem? Então fica aí a dica também para a quarentena de pelo menos 30 litros, ok? Então o que eu acho interessante para uma quarentena varia aí de 30 até 50 litros. Eu particularmente acho que seria uma quantidade de litros aí bacana, tá? Nessa faixa aí. Bem, a caixa de vidro, você vai precisar colocar nela o aquecedor, tá? Precisa também de um filtro, ok? Cuidado com esse filtro, por ele não precisar e não poder ter carvão ativado, tá? Eu vou falar sobre isso aí já já. Um outro dispositivo aí que é legal você ter, é bom ter, é o controle da sua temperatura, tá? Um termômetro para ser mensurada essa temperatura constantemente. O outro item também que você tem que ter seria a toca para esse peixe. A toca, a grande maioria das quarentenas que eu pesquisei, elas são feitas de canos de PVC, tá? Joelhos, cotovelos, Ys, tudo isso aí é legal porque o peixe, ao se sentir ameaçado por qualquer motivo, ele vai ali se abrigar. Basicamente, gente, seria isso que você precisa para ter a quarentena. Com relação aos cuidados com a água para essa quarentena, o que é bom você ter? Né? É de suma importância você ter aí um teste de amônia, tá? É muito importante que você tenha porque esse peixe ele vai excretar ali suas necessidades fisiológicas na água, tá? Então vale a pena você ter aí um teste de amônia para que você faça constantemente esse teste aí, tá? Pelo menos uma vez por dia. Um teste que eu particularmente gosto muito, acho muito confiável, tá? É o da Sicken. É necessário a reposição da água doce, tá? A água de qualidade. Tem que ser uma água pura, ao meu ver, como eu falei. Eu vou deixar aqui no vídeo aqui, né, um cardzinho para que vocês também acompanhem o vídeo que eu passei sobre qualidade da água, tá? Então a água de reposição, a água doce. Bem, a TPA, né, ela é obrigatória, existe sim, tem que ser feita a TPA, principalmente nos primeiros dias, o qual o peixe vai estar ali, você ainda não pegou muito bem a mão, né, principalmente na alimentação desse animal, né, esse animal ele pode vir a querer comer muito, né, ainda está estressado, ele fica realmente ali excretando muita sujidade na água, e aí a tendência é você ter aí o nível de amônia, né, um pouco mais aumentado. Então a TPA nessa situação aí, ela tem que ser mais acirrada nos primeiros dias, tá? O ideal é que você coloque a água já ciclada do seu próprio RIF, tá? Na verdade, gente, o ideal é que essa quarentena ela seja o retrato do ambiente que esse peixe irá futuramente, que é o seu RIF principal, tudo bem? Então a qualidade da água do seu display principal tem que ser a qualidade da água da sua quarentena, tá? O ideal é que seja a mesma salinidade, a mesma temperatura. Então, para você chegar a isso, utilize a água aí do seu próprio RIF, né, do seu próprio display dentro da sua quarentena, tudo bem? Bem, basicamente seria essa aí. Aqui vão seguir agora aí algumas imagens de quarentena. Observem que dentro delas você vai começar a ver que é bem simples mesmo, tá? Basicamente está aí, ó, uma caixa de vidro, né, um aquecedor barato, um filtro, pode ser um filtro hang-on também, né, canos, enfim, pode colocar também cerâmica para criar uma determinada biologia, é interessante que você assim coloque também, é bacana, tá? E de forma que seja fácil também a retirada de dentro da quarentena, isso é bem legal você ter, para que possa ser ali gerar uma determinada biologia também, tá? Pode ser colocado rocha dentro da quarentena? Pode ser colocado sim, não há problema nenhum, tá? Com um simples detalhe, em hipótese alguma, você, se for assim optar por tratamento, pegar essa rocha e voltar com ela para o seu display principal. Em hipótese alguma, faça isso. Uma confusão muito grande entre quarentena e aquário hospital, né? Qual seria a diferença entre um e outro? Basicamente, gente, o aquário hospital
é aquele onde o peixe já se encontra doente e ele tem que passar pelo isolamento obrigatoriamente para não fazer a disseminação aí da doença que ele tem para os seus outros animais, tá? Dentro do seu display principal, tá? E uma outra possibilidade é de você receber o peixe, querer tratar esse peixe, tá? E aí sim, depois do tratamento, você introduzir dentro do seu display principal. Então são essas duas possibilidades. A única diferença entre o aquário hospital e para o aquário quarentena seria a questão do tratamento medicamentoso envolvido entre eles. A questão dos materiais utilizados são exatamente os mesmos, tá? Não há diferença alguma, ok? Existe um questionamento que um colega fez comigo um tempo atrás, se coloca ou não substrato na quarentena, tá? Eu particularmente não li nada a respeito, mas também vi algumas críticas com relação ao substrato, tá? Então é melhor evitar, não se faz necessário. O substrato dentro de uma quarentena está ali apenas para criar biologia. E você tem outras maneiras de criar uma biologia dentro da sua quarentena. Eu citei aqui a colocação de mídias, por exemplo, tá? Se você quiser colocar lá um Ciporax da vida, pode colocar, não tem problema nenhum. Se quiser colocar uma rocha natural, pode colocar a rocha, tá? Lembrando sempre que não pode voltar em hipótese alguma, seja com a mídia, seja com a rocha, para o seu display principal. Separe esse material, são materiais baratos, né? Realmente que valem a pena você ter todos eles apenas para sua quarentena / aquário hospital. Cristiano, pode ser feito então a quarentena juntamente com o hospital, no mesmo aquário, no mesmo recipiente? Claro que pode, gente, sem problema nenhum, tá? Você pode introduzir o seu peixe ali dentro, você pode quarentená-lo sem optar pelo tratamento, não precisa fazer a utilização da medicação nesse caso, tá? E você vai quarentenar apenas por observação, aquela ectoscopia, vai alimentar o seu peixe, né? Vai tirar ele daquele estresse o qual nós conversamos agora, e aí não tendo nenhuma doença dentro aí dos 40 dias que é proposto, tá? Você introduz ele no seu display principal. Ah, Cristiano, mas eu tô com medo, né? Você citou aí uma questão que o parasita ele pode estar nas guelras do peixe, por exemplo, né? 2 dias depois que você põe dentro do seu display principal, o parasita realmente resolveu eclodir ali e fazer a manifestação sintomática no peixe, que aí vem a doença realmente, né? O ictio, por exemplo, que eu estou citando, tá? Você pode ter um peixe tratado, você pode ter um peixe com certeza livre até do parasita. Depois que você faz o tratamento, ele vai estar livre do parasita. Então, optou a tratar o peixe? Vai para o aquário quarentena. Eu quero então tratar, Cristiano, eu vou tratar o peixe. Ok, trata. Então fica aí a dica, tá? Fica assim falado, só distinguindo aí a questão da quarentena, aquário hospital. Pode ser feito sim, no mesmo, não há problema nenhum, desde que você tenha esse cuidado, tá? Optou a tratar? Faz o tratamento, tá? Seja com antibióticos, seja com cupramine, por exemplo, tá? Aí na questão do ictio, né? Seja com doença, com a medicação para verme, enfim, fez o tratamento do peixe, não coloca em hipótese alguma o Ciporax, a rocha ou outros objetos que você tenha dentro da sua quarentena hospital, no caso, para dentro do seu display principal. Tudo bem? Então, essa foi aí mais uma dica, mais um vídeo aí do Vilcris Marrife. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, deixa um like bem bacana aí pra gente aí, tá? Isso fortalece o nosso canal. Quem tem dúvida, perguntem, deixa aí no comentário, tá? do vídeo. Entre em contato também comigo através de e-mail. Vários colegas já têm entrado em contato. A gente vem batendo um papo aí também no reservado, no e-mail. Mas podem ficar à vontade aí também na questão dos comentários do vídeo. Tudo bem? E aí clica no sininho para vocês ficarem por dentro das possibilidades aí de novas notificações no canal, que bem em breve aí a gente vai ter novas novidades aí para vocês. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.